tema da nossa aula de hoje é teoria da contingência ou teoria contingencial. Pois bem, antes de entrarmos especificamente na teoria da contingência, vale uma reflexão. Não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende. Quem diz isso é Chiavenato. Pois bem, a teoria da contingência, ela surgiu na década de 70 e a ênfase dessa teoria é no ambiente e também na tecnologia. A ênfase essencial da teoria da contingência é tratar o ambiente. Quais são as formas que esse ambiente influencia as organizações? Então, algumas características das contingências é que as tarefas, a estrutura, as pessoas, a tecnologia, tudo isso forma um ambiente, seja um ambiente interno de negócio ou o ambiente externo de relação entre as organizações e também o mercado. A teoria da contingência, ela defende que a organização ela está numa estrutura orgânica. O que seria essa estrutura orgânica? Que a todo instante há movimentos que dependem, às vezes, de uma ação organizacional e outros movimentos do ambiente que interferem fortemente nessas atividades organizacionais. Então, o gestor, o administrador, ele precisa entender e conhecer essas nuances do ambiente, essas variáveis e circunstâncias que possam impactar aquela organização, aquele negócio ao qual o administrador está gerenciando. Então, dentro da proposta da contingência, ele destaca que há um complexo interrelacionamento entre as variáveis organizacionais, internas, e essas variáveis com o ambiente. Então, uma variável, por exemplo, organizacional, interna, as pessoas. Então, se muda um contexto de trabalho, se muda uma tecnologia utilizada para o desenvolvimento das atividades, das tarefas, tudo isso pode influenciar o ambiente. E o ambiente pode influenciar todos esses elementos também, que são característicos das relações internas organizacionais. Então, dentro da proposta da contingência, é preciso estar muito atento às possíveis variáveis que possam impactar aquele negócio, tanto no segmento de mercado, no marketing, nos canais de distribuição, dentre outros, como também naquelas interferências um pouco mais formais, por exemplo, legislação, por exemplo, tecnologia que vai impactar, de certa forma, a gestão daquele negócio, ou a atividade, a tarefa daquela linha de produção, por exemplo. Então, o gestor ele deve estar atento a essas mudanças e modificações que impactam a organização. Então, a contingência, ela significa algo que é incerto ou eventual. Contingências, ela pode acontecer, ela pode ser muito intensa para determinado segmento, como para outros, ela não gera tanto impacto. Então, o que pode suceder ou não, a depender das circunstâncias. Então, uma contingência, algo que pode gerar um impacto muito forte numa empresa, por exemplo, do segmento de alimentação, outra empresa do setor automotivo talvez não tenha impacto nenhum. Então, o administrador ele deve entender, fazer a leitura correta dessas mudanças no ambiente e o segmento o qual ele se encontra instalado, aquele segmento o qual ele relaciona diretamente com o ambiente. Então, existem as variáveis que a gente chama variáveis dependentes, que são aquelas variáveis controláveis, aquelas técnicas administrativas, que sofrem influência pelas variáveis independentes. Quais são as variáveis independentes? As condições de mercado, as condições ambientais, as condições de crédito. Tudo isso pode impactar o quê? As variáveis dependentes. Então, vamos supor, se uma mudança política, se o governo aí cria uma linha de crédito a um juros muito baixo para aquisição de automóvel, por exemplo.
Então, às vezes o governo entrou com um recurso considerável para que a população adquira um automóvel próprio, um financiamento, um incentivo. Isso pode impactar diretamente o mercado, ou seja, isso pode aumentar a demanda. Aumentando a demanda, as variáveis dependentes dentro de uma estrutura organizacional podem ser alteradas para aproveitar essa alta demanda que vai existir no mercado. Então, o administrador, ele se toca para uma mudança que vai ocorrer dentro desse mercado, se prepara, se reestrutura para que essa oportunidade seja aproveitada pela empresa. Então, só dei um exemplo aqui básico, como que isso pode impactar, como que uma variável independente pode influenciar uma técnica administrativa interna à organização para aproveitar uma oportunidade ou até mesmo para defender de um possível problema. Pois bem, então, é importante considerar que a proposta da teoria da contingência destaca que existem diferentes ambientes. Então, uma empresa que atua e gera um resultado muito positivo, por exemplo, lá no continente europeu, pode ser que a mesma empresa, do mesmo segmento, vamos supor, uma filial venha atuar no continente americano, sul-americano, num país qualquer, Argentina, Brasil, e ela não tenha um resultado tão positivo. Então, não basta ter apenas a base de administração, a base do produto, igual que é garantido sucesso. Não, é preciso conhecer o contexto, o ambiente no qual a organização está inserida, porque esse ambiente vai exigir o quê? Talvez diferentes estratégias, diferentes posicionamentos e até mesmo diferentes produtos, serviços que são oferecidos. Então, ambientes diferentes exigem diferentes estratégias que, obviamente, vai também resultar em posicionamentos distintos ou estruturas diferentes. Então, o administrador que foi muito bem sucedido num contexto com uma determinada empresa, se ele for transferido para um outro contexto com a mesma empresa, talvez ele não consiga os mesmos resultados. Por quê? A dinâmica, as contingências, as variáveis, elas podem modificar, podem ser mais intensas em um ambiente do que outro, e isso impacta diretamente o trabalho e o resultado organizacional. Então, alguns princípios da teoria da contingência, eles são muito claros e clássicos. Então, o primeiro deles, não há uma melhor maneira de organizar. Isso é um ponto. Não tem a melhor maneira para organizar. Não, existem circunstâncias e maneiras mais apropriadas para aquelas circunstâncias. E vocês, enquanto profissionais da administração, que vão avaliar se são circunstâncias favoráveis à utilização daquela técnica ou não. Vocês, profissionais da gestão, profissionais, são gestores de organização, vocês vão precisar tomar essa decisão e fazer esse diagnóstico assertivo. Outro princípio, uma determinada forma de organizar não será igualmente eficaz em todas as situações. Então, se você está lá utilizando uma técnica que está gerando um resultado muito positivo em uma determinada realidade, pode ser que essa técnica não seja tão eficaz em outra. Então, para essa experiência, para o administrador, aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe, ele não funciona tão bem assim, que pode ser que a circunstância mude e ele vai ter que mexer sim para ele continuar ganhando, porque se ele manter o mesmo posicionamento, se ele manter as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos, ele pode ser que ele vá perder porque ele não mudou a tempo devido às variáveis sendo aí alteradas no ambiente. Então, a abordagem contingencial, ela salienta que não se atinge a eficácia organizacional seguindo um único e exclusivo modelo organizacional. Então, não existe uma forma única que seja a melhor para organizar, no sentido de se alcançar o objetivo altamente variado das organizações dentro de um ambiente de trabalho também variado. Então, volto a dizer, um elemento do ambiente
pode desestruturar ou mudar a forma de trabalho de toda uma organização. Vamos partir para um exemplo? Foi aprovado, tornou-se aí obrigatório que as empresas passassem a adotar aí a nota fiscal eletrônica ou o cupom fiscal eletrônico. Então, muitas empresas não estavam preparadas em termos de estrutura, em termos de tecnologia e em termos de pessoal para operacionalizar e viabilizar essa mudança na lei. Então, foi necessário investimento para criar uma infraestrutura, foi necessário adquirir tecnologia, foi necessário capacitar ou substituir pessoal para operacionalizar essa nova forma de emissão de nota fiscal, por exemplo. Então, observem que uma mudança no contexto político e legal pode influenciar diretamente a sua forma de trabalho dentro da estrutura organizacional. Bom, seguindo aí na proposta da teoria contingencial, nós temos o chamado ambiente geral, que esse ambiente é todo aquele ambiente externo, mas que se relaciona com a organização. Então, as condições tecnológicas, elas podem influenciar a organização, as condições legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas, culturais. Todas essas condições, elas podem sinalizar oportunidades de negócio, oportunidades de atuação ou até mesmo ameaças àquele negócio qual existe naquele momento. E existe o chamado também ambiente de tarefa. Esse ambiente de tarefa é onde a organização se relaciona diretamente, seja ela com seus fornecedores, com seus clientes, com seus concorrentes, com as entidades reguladoras, dentre outros. Então, qualquer mudança nesse ambiente de tarefa também pode gerar impacto organizacional. Então, essa visão holística, essa visão do todo para o administrador é essencial para que ele consiga tomar as decisões mais assertivas. Os impactos do ambiente, então o ambiente ele pode ter muita influência sobre aquele tipo de organização, sobre aquele tipo de negócio, e também a integração das teorias mecanicistas e orgânicas. Observem que lá na administração científica, nós falávamos muito em atividade, em tarefa, algo interno à organização. Então, essas teorias mais mecanicistas, elas auxiliam muito a você melhorar os resultados internos da organização. Já as teorias mais orgânicas, que ela envolve não só os aspectos internos, mas também elementos externos à organização, elas mostram e indicam que, além do cuidado, além da devida atenção para os aspectos internos e mais pontuais, é preciso também vislumbrar as influências que a organização possa sofrer devido a esse ambiente, não só o ambiente tarefa, como também o ambiente geral. Bom, algumas condições do ambiente geral aí da teoria da contingência que pode demonstrar como que a organização pode ser influenciada, nós vamos destacar aqui alguns exemplos. Então, o ambiente econômico. Vamos falar aí de mudanças econômicas que possam impactar a organização. Suponhamos que o câmbio, ou seja, o dólar, aí tem uma variação muito drástica no mercado, uma variação para cima, o dólar subiu muito. Isso pode impactar negativamente algumas organizações, no entanto, pode impactar positivamente outras. Então, suponhamos que você tenha aí uma organização que exporta os seus produtos para o mercado norte-americano, para o mercado europeu, e esse mercado, essas negociações, elas sejam feitas e formalizadas em dólar. Então, isso pode ser benéfico se você tiver uma base produtiva, se vocês tiverem um custo muito pautado no real, na moeda local do Brasil. Então, se o seu custo está em real, se os seus insumos são adquiridos na moeda local e você, de certa forma, vende para o mercado externo em dólar e o dólar subiu fortemente, isso
pode gerar algum tipo de benefício para a sua organização, porque você vai ter, além do ganho da atividade, vai ter também o ganho do câmbio. Então, isso pode ser muito positivo, e com esse movimento aí de variação de dólar com pandemia 2020, 2021, várias empresas aproveitaram desse movimento. Em contrapartida, nós tivemos também outras circunstâncias, outras situações, as quais nós verificamos que empresas foram muito prejudicadas. Por quê? Eram empresas que importavam insumos. As empresas tinham lá a sua base de produção, produtos importados que eram negociados em dólar. Então, com o câmbio muito elevado, esse custo para as empresas aumentou drasticamente. E isso impactou diretamente na sua atividade, nos seus negócios, obviamente na sua lucratividade. Então, observe como que isso pode, de certa forma, alterar o contexto econômico, o contexto de atuação da empresa, o contexto da organização. Isso é um exemplo. A gente pode destacar aqui taxa de juros, a gente pode destacar índice de inflação, dentre outros elementos que possam impactar diretamente aí as organizações. Eu dei um exemplo do elemento economia, do aspecto econômico. Vamos trazer um outro exemplo, o aspecto legal. Então, uma mudança na legislação pode alterar totalmente o contexto organizacional. Então, vamos supor, houve uma mudança legal que os veículos passaram a ser exigidos aí a partir de 2016, se não me engano, que eles precisariam ter aí alguns dispositivos de segurança como item obrigatório, airbag, ABS, dentre outros. Então, foi toda uma mudança no contexto de produção das montadoras para elas incorporarem esses itens de segurança devido a uma legislação que foi exigida para os veículos, por exemplo, no Brasil. Então, isso impacta em custo. No entanto, em contrapartida, abre oportunidade para outros negócios. Quais são as empresas que vão fornecer esses dispositivos para as montadoras? Então, observe, da mesma forma que pode impactar como aumento de custo, isso pode gerar benefícios de mercado para outras empresas. Então, o aspecto legal, ele também precisa ser muito bem observado pelo administrador, porque ele pode viabilizar um outro mix de produto ou serviço a ser aproveitado, ou ainda ele pode, de certa forma, representar uma ameaça para a organização. Vamos partir para um outro exemplo, o aspecto tecnológico. Então, uma mudança tecnológica, uma mudança de plataforma tecnológica pode inviabilizar o negócio. Então, citando para vocês aí, hoje, a indústria de streaming. Então, hoje, a indústria de streaming mudou a plataforma de consumo. As pessoas, em virtude do avanço da tecnologia, deixaram de adquirir fitas, alugar fitas, consumir vídeos físicos, porque hoje no streaming tem essa possibilidade de você consumir esse tipo de produto. Então, é uma mudança tecnológica que inviabiliza vários outros negócios, fabricantes de fitas, locadoras de vídeo, dentre outros. Então, são exemplos clássicos que ficam fáceis de vocês identificarem como que mudanças tecnológicas podem inviabilizar algum tipo de atividade e viabilizar outras. Mudanças políticas também têm esse impacto sobre o contexto organizacional, como as ecológicas, as demográficas, dentre várias outras. Exemplificando aqui o caso de uma mudança demográfica. Nós estamos aqui, hoje, o nosso país é considerado um país adulto, ou seja, o que predomina aqui em termos de população é uma população na fase adulta, mas no médio prazo nós vamos ter aí um número bastante considerado de idosos. Então, que tipo de produto essas pessoas consomem? Que tipo de serviço essas pessoas consomem? Vislumbrando que esse mercado, para esse público específico, tende a aumentar no futuro, será se não seria viável me preparar para aproveitar, uma vez que esse público tem interesse, tem necessidades e desejos distintos dos públicos atuais? Então, é uma condição
que vai acontecer e as empresas, os administradores, podem já pensar em se planejar para aproveitar alguma oportunidade que surgir no mercado ou se defender, de certa forma, de algum percalço que essa mudança demográfica possa ocasionar ao negócio. Pois bem, então, dentro desse contexto, ressaltando mais pontualmente aí o ambiente tarefa, nós temos aí a empresa que relaciona diretamente com o cliente, fornecedor, concorrente, entidades reguladoras. Então, tudo isso gera um impacto direto na empresa. Se um concorrente deixa de existir, isso impacta diretamente a organização, pode viabilizar o negócio. Se um cliente deixa de consumir o produto daquela empresa, isso impacta direto no faturamento. Se um fornecedor ele deixa de existir ou um concorrente, vários concorrentes são abertos e acabam competindo muito dentro daquele ambiente de atuação da empresa, tudo isso pode gerar um impacto muito forte. Se existe um órgão regulador um pouco mais incisivo, um pouco mais exigente, isso também pode elevar o custo ou inviabilizar o negócio. Então, vamos dar como exemplo uma situação que gerou todo o impacto e uma mobilização em termos de legislação. Lá no evento que aconteceu no passado, com aquele incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, toda aquela tragédia, ela mobilizou uma verificação da legislação quanto às boates, quanto aos ambientes que reuniam uma aglomeração de pessoas, para minimizar os riscos daquele tipo de incidente. Então, várias estruturas foram sendo fiscalizadas e os procedimentos foram sendo revisados, os elementos ali, os equipamentos disponibilizados foram sendo aí revistos no sentido de minimizar a possibilidade de uma ocorrência parecida com aquela tragédia. Então, observe que o gestor, o administrador, deve estar muito atento a esses elementos que possam impactar naquele negócio. Então, pode ter aí um rigor maior da fiscalização, uma exigência a mais na legislação que possa, de certa forma, interferir naquele negócio. Pois bem, falando aí dessa proposta da contingência e como vislumbrar um ambiente aberto que possa interferir e sofrer interferência pela organização, observe que dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma estrutura empresarial, nós temos aí as ações administrativas, a estrutura que a gente vai adotar, as ações de controle, até mesmo o fluxo de atividades que nós vamos incorporar e implementar dentro dessa estrutura. Elas vão depender das características e situações do contexto. Então, eu posso adotar uma estrutura de comércio, uma estrutura administrativa, mas se uma situação que modifica a legislação e me obrigue a adotar um novo procedimento, aí eu vou ter que rever, eu vou ter que revisar toda a minha estrutura, todas essas mudanças ocorridas no ambiente, porque as ações administrativas, talvez, elas vão precisar desse tipo de alteração para eu conseguir, depois, me reposicionar no mercado e esse mercado, com essas ações administrativas adaptadas, gerar os resultados organizacionais que eu almejo. Então, as ações administrativas dependem das características situacionais para chegar aos resultados organizacionais. Mas essas características organizacionais, elas podem ser modificadas. Então, eu vou precisar fazer uma reanálise para adequação no mercado. Vamos trazer, para exemplo, no passado, quem tinha a intenção de tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, não era exigido, por exemplo, o simulador. Então, o simulador não era uma exigência. No entanto, chegou num período que veio uma força de lei, passou a exigir das autoescolas a incorporação de um simulador. Então, deram-se o prazo. Então, muitas autoescolas
financiaram e adquiriram o tal do simulador. Então, o simulador interferiu drasticamente nas ações administrativas, impactou na estrutura, gerou custo para que essas empresas estivessem autorizadas e adequadas a oferecer o serviço aí de autoescola para as pessoas que desejavam tirar a carteira de habilitação, mas elas precisavam se adequar a essa nova exigência aí legal, que impactou diretamente nas ações administrativas da organização e também, obviamente, nos seus custos. Então, eu dei um exemplo muito simplório para vocês observarem como que essas ações e reações, o administrador, o gestor deve estar atento, porque isso gera um impacto, pode proporcionar uma oportunidade, mas também ele pode vir como uma ameaça para as organizações. Pois bem, então, dito isso, é importante ressaltar que existe uma relação de se acontecer uma mudança, então eu vou precisar alterar, fazer algum movimento interno à organização para eu me adequar a essa mudança, para eu me adaptar a essa nova circunstância do mercado, para conseguir aproveitar a oportunidade ou me defender dos problemas e continuar gerando ou ainda melhorando os resultados organizacionais. Sendo assim, deixo uma outra reflexão do Kevenato para vocês. As empresas bem-sucedidas são aquelas que conseguem adaptar-se adequadamente às demandas ambientais. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.